Estenda sua mão aqui para frente. Já vai orando pela Josi agora e peça agora uma graça profunda do Espírito sobre a vida dela agora. Peça agora que ela também seja revestida agora por essa armadura. Alabarala canta labaraia lalassaria labarala. Ave Maria, cheia de graça. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa A Geice teve uma visualização, irmãos, na verdade uma palavra de ciência, opressão. O Senhor dizia a ela que como que se o louvor estivesse ainda aprisionado dentro de muitos corações, mas o Senhor diz que através da palavra, corações serão libertos e o louvor que está como que oprimido por tantas coisas, vai fluir. Assim o Senhor dizia ao coração dela, amém? Diga, eu tomo posse. Amém. Bom dia, irmãos. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no seu coração nessa manhã. Falei com muitos de vocês, ali nas inscrições, mas é uma alegria, irmãos. É uma alegria para nós estarmos juntos neste encontro que tão sonhado por nós. E se foi tão sonhado por nós, imagina como é que estava o coração de Deus esperando você, quando você veio chegando, imagina a alegria, imagina que nós que somos criaturas imperfeitas conseguimos hoje alegrar o coração de Deus, de estarmos aqui nesse lugar, amém? Porque Deus já esperava por nós. Se nós planejamos este encontro e já partilhando com você que diversas coisas foram saindo não de acordo com aquilo que a gente planejava, mas o Senhor já tinha tudo certinho no coração dele, daquilo que ele queria fazer entre nós, e isso ninguém pode mudar, nem aquilo que nós planejamos e não deu certo, pode mudar a ação e a graça de Deus sobre a nossa vida hoje, amém, irmãos? Primeiro, antes de me apresentar, nós conversávamos ali, eu e o Juninho, justificar algumas situações aqui, para vocês. Juninho, irmãos, primeiro que quando nós nos colocamos para preparar o encontro, talvez você que já participou da preparação de um encontro sabe que muitas tribulações vêm, não é verdade? Muitas coisas vão acontecendo, tribulações, e conosco não foi diferente, Juninho precisou passar por uma cirurgia, irmãos, Inclusive estava aqui ministrando, mas pelas orientações médicas ele nem poderia estar aqui. Mas Juninho está aqui conosco e vai ter que permanecer a maioria do tempo sentado ali, Ele iria fazer muito mais coisas aqui com a gente, mas por conta dessa cirurgia de emergência que ele precisou fazer, graças a Deus está tudo bem, Juninho? Oremos. Mas só para justificar, porque diversos momentos talvez você veja que nós estaremos orando, ele vai estar sentado, é porque de fato ele não pode fazer nenhum tipo de esforço. Esse esforço que ele fez aqui agora já foi um esforço a mais do que ele poderia.
Então, por isso, irmãos, apenas para justificar, porque talvez você veja que o Juninho vai estar sentado em alguns momentos, é por isso e já pedimos a sua oração também por ele nesse encontro, amém? Me apresentar para vocês, eu sou a Josi, eu sou da região Cotia, sou casada com o Marcos Vinícius, mais conhecido como Quinho. Nós somos do grupo de oração Magnífica, que fica na região Cotia, paróquia Santo Antônio da Granja Viana. E faço parte deste movimento, Renovação Carismática Católica, há 21 anos, graças a Deus. Então, vejo muitos irmãos que já estavam quando eu cheguei, louvado seja Deus por isso. E outros que foram lá chegando também durante o tempo. É uma alegria saber que Deus tem sempre o novo para nós, irmãos. Seja você aqui com 30 anos como eu, com 20 anos de caminhada, ou seja você que chegou há 1, 2 meses. Deus tem o novo para cada um de nós hoje. A graça do Espírito é sempre uma novidade, irmãos, para nós. Se você recebeu ontem uma efusão do Espírito no seu grupo de oração, como eu recebi, quero dizer para você que hoje Deus tem uma efusão nova para a sua vida. Deus tem o novo para a sua vida hoje, porque o Espírito de Deus é essa novidade, irmãos. Pega a sua palavra lá em Apocalipse, no capítulo 2. Versículo 2, Apocalipse 2, versículo 2. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Não podes suportar os maus. Puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, sofreste pelo meu nome e não desanimaste. Mas tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Palavra do Senhor. Falava com o Juninho, irmãos, que eu preparei a pregação, preparei tudo, né? Diante das moções que nós tivemos. E cheguei e falei, meu Deus, eu não peguei nenhuma palavra para preparar, né? Mas aí eu falei, Senhor, mas que palavra o Senhor quer? Enquanto nós estávamos ali, irmãos, orando, o Senhor me deu essa palavra aqui. Porque de fato é isso, irmãos. Deus nos chama, este encontro, irmãos, é um encontro para nós retornarmos à fornalha, irmãos. É para o nosso coração se abrasar de novo. É para o nosso coração se encher do fogo do Espírito Santo, irmãos. Obrigada. Mas primeiro, irmãos, essa palavra, é preciso recordar. Aonde foi que nós caímos? Em que momento? O que aconteceu? A visualização que Deus nos dava enquanto nós orávamos em preparação, né? Deus foi falando várias coisas e diante dessas coisas que Deus foi falando, as pregações foram sendo então formadas ali. E para este momento específico, o que o Senhor trazia era que existia uma chama, mas que existiam como que se fossem os pedaços de madeira fora da chama, apagados. A chama permanecia, mas existiam alguns fora desta chama. E o convite de Deus, irmãos, para nós é retornar a esta chama. Retornar, porque veja, eu quero dizer para você, uma brasa não é uma chama, mas também não é ausência total. E é assim que muitos de nós chegamos aqui, talvez não com uma ausência total deste fogo no coração, mas somente com um calorzinho, somente com uma brasinha, somente com uma mornidão, e não é isso que Deus tem para nós, irmãos. Então, primeiro de tudo, nós precisamos identificar, irmãos,
Quando foi que nós saímos da chama? O que aconteceu na nossa vida? Qual foi o momento? Arrepende-te deste momento. Lembra-te, porque é lógico que Deus vai trazer ao teu coração. Deus vai trazer para você. E veja, quando nós estamos falando isso, não é num sentido de fato apontar algo para ninguém. Não, até porque, meus irmãos, é uma alegria que todos nós possamos viver juntos. E essa palavra é para todos, não é para alguns, é para todos. Todos nós precisamos retornar para a chama. Todos nós precisamos desta chama alta, do fogo alto de Deus, irmãos. E muitos de nós estamos então dessa maneira, como que quase apagando. Outra visualização, outra palavra que Deus dava para um dos coordenadores regionais. Era uma palavra, se não me engano, no livro de sabedoria, que falava que estavam como que semi-mortos. E a gente até é forte essa palavra semi-morto, mas é como que Deus dando uma esperança, dizendo: semi-morto não é morto. Semi-morto não é morto. Nós queremos reviver neste encontro, irmãos. Nós queremos de fato vida em abundância. O que o Juninho falava também, Deus trazia no meu coração. Nós não podemos nos contentar com aquilo que nós estamos vivendo, se aquilo que nós estamos vivendo não for a plena vontade de Deus na nossa vida. Nós não podemos nos contentar, irmãos, com uma brasa, quando Deus tem fogo alto para nós, irmãos. Nós não podemos nos contentar, irmãos, até porque a mesma palavra em Apocalipse, ali um pouquinho mais para frente, vai dizer que aquele que não é nem frio e nem quente, o Senhor vomita. É forte demais, irmãos. Mas é porque é assim mesmo, tomar água morna dá ânsia. Tomar água morna dá mesmo essa ânsia. Imagina que podemos estar a tal ponto mornos que Deus talvez sinta ânsia. Olha como isso é forte, irmãos. Olha como isso é forte. Não para fazer com que nós saiamos daqui machucados, para fazer com que nós saiamos daqui renovados. A partir disso é preciso uma decisão nossa, irmãos, reconhecendo o que foi que me tirou do fogo alto, o que foi que me fez sair do fogo alto. E quero dizer, talvez nós olhemos esse tempo que nós passamos de pandemia, e nós podemos até mesmo justificar algumas coisas. Mas eu refleti muito sobre isso. Eu não acho que a pandemia trouxe essas coisas. Eu acho que essas coisas já existiam e a pandemia evidencializou como nós já éramos espiritualmente. Como nós já éramos. E na pandemia ficou pior. Mas não que aquilo já não era algo que nós vivíamos. Se nos faltava vida de oração antes, com a pandemia, afastados do grupo de oração fisicamente, só piorou. Mas não porque nós tínhamos uma vida de oração constante e a pandemia fez com que isso esfriasse, não, já não tínhamos. Um dos motivos, e talvez eu coloquei isso como a primeira coisa que nos faz afastar da fornalha, a falta da vida de oração. É a primeira coisa, irmãos. Se eu não tenho vida de oração, o fogo não vai ser alto nunca, nunca, irmãos. Se a minha vida de oração se resume no dia do meu grupo de oração, o nosso fogo não vai estar alto nunca, irmãos. Pode até esquentar quem está ali muito perto, mas nunca vai ser capaz de incendiar quem está ao redor, irmãos. E isso, se a minha vida de oração não é uma vida de oração constante, é impossível que o meu coração seja abrasado. Por isso a primeira coisa que nos faz afastar da fornalha, que nos faz ficar distantes do fogo, é a falta da vida de oração. Consequentemente, irmãos, falta a nossa vida de oração, vai nos faltando também a graça, vai nos faltando uma vida de sacramento, vai nos faltando os sacramentos da penitência, vai nos faltando o sacramento da Eucaristia. E nós começamos a viver, irmãos, e apegar-nos e termos amor a outras coisas. Porque, veja, nós somos fracos, irmãos, pequenos, miseráveis. É a nossa realidade.
Então nós precisamos o tempo todo estar com os nossos olhos em Deus e o coração em Deus. Porque se eu desvio o meu olhar, e eu estou falando particularmente, falava isso no encontro de servos lá na nossa região. Se eu desviar milímetro o olhar do Senhor, eu faço coisas que até mesmo eu duvidaria. Por quê? Porque eu não posso me dar nem um pingo de luxo de tirar os olhos do Senhor por um instante, porque eu sei quem eu sou, irmãos, sem Deus. Eu sei, porque eu me lembro onde foi que eu caí e o que me fez cair. E eu me lembro também o que me fez levantar, retomar a vida de oração, retomar a intimidade com Deus, retomar a vivência do sacramento, retomar o sacramento da confissão, retomar a presença de Deus na minha vida, a intimidade, irmãos. Como é que e eu vou dizer uma coisa aqui que, enquanto nós estávamos aqui orando, rezando o louvor aqui, a adoração, eu pensava assim, isso deveria ser a coisa mais natural para nós. Não precisaria de nenhum tipo de motivação. Você entende o que eu quero dizer? Porque isso deveria ser natural em mim. O louvor, porque foi para isso que eu fui chamado. Se você é desse ministério de música e artes, entenda, o teu chamado é sustentar o louvor dentro do grupo de oração. O chamado não é de outro, o chamado é seu, o chamado é meu. Eu sou chamado para sustentar o louvor no grupo de oração. Então, isso deveria ser um movimento natural do coração que ama Deus. O louvor, a adoração. Aquele que ama quer estar perto de quem ama, não é verdade? E se nós vamos nos afastando de Deus, nós temos pouco amor a Deus, irmãos. Isso é uma realidade e dói dizer. Dói dizer porque a primeira pessoa para quem Deus falou isso foi para mim. Nós temos pouco amor a Deus. E quanto menos amor nós temos a Deus, mais amor nós temos às coisas do mundo. Quanto menos nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós vamos dizendo, acho que tudo bem isso aqui. Me lembrava da serpente, quando ela vai tentar a Eva lá e Adão lá no paraíso, ela mostra aquele fruto, e Eva olha e fala, é bonito, acho que até não é tão ruim assim, né? A tentação é isso. Quanto nós vamos nos afastando de Deus, nós vamos olhando algo que quando nós estamos na graça, no fogo, nós dizemos, não, isso aqui nunca. Aquilo ali já vai nos parecendo não tão mal assim. E nós já vamos dando mais um passo em direção a amar e nos apegar às coisas do mundo. Coisas que quando nós estamos na graça, quando nós estamos ali na fornalha, nós nem cogitamos chegar perto. Conforme nós vamos nos afastando de Deus, aquele fruto ali já não vai nos parecendo tão mal assim. Ainda que Deus tenha dito para não pegar. Ainda que Deus tenha falado para não chegar perto. Ainda que Deus não tenha falado para não experimentar. E a palavra ainda vai dizer que ela conversava com a serpente, mas quando ouviu os passos de Deus, ficou com medo. Da serpente não, mas de Deus sim. Veja o que o pecado faz. A gente começa a ter medo de Deus, mas das coisas do mundo não. E nós vamos então, cada vez mais, nos afastando da fornalha. Nós vamos cada vez mais nos afastando do braseiro. A fornalha no dicionário, ele diz assim, é um braseiro onde arde o calor. É um ambiente imensamente quente, é um forno grande, e aqui eu quero entrar, é uma forja. E essa é a palavra que Deus trazia para que nós pudéssemos entrar, uma forja. Aqueles que são, talvez, têm uma idade mais avançada assim, como eu, já viram alguma vez uma forja. Uma forja, irmãos, é onde se coloca os metais, ali onde o ferreiro trabalha. É um ambiente onde dentro dela é a fornalha, onde se coloca o ferro, e ali o ferreiro ele tem alguns instrumentos, tipo uma marreta, e aí ele põe o ferro lá, para o ferro naquele calor ir derretendo, ficando mole, para que depois ele tira e começa a bater, e ele vai moldando aquilo ali através daquelas batidas.
Ele vai moldando para se tornar até mesmo uma obra-prima, uma obra de arte. Entra no fogo. Entra no fogo, num fogo muito alto. Porque se você pegar um ferro, você pode bater. No máximo que você vai conseguir é entortar e deformar o ferro. Mas moldar não vai dar. A forja é para isso. É para o ferreiro trabalhar aquele ferro duro. E até mesmo o aço pode entrar dentro da forja e pode ser modelado. Porque o fogo vai deixando ele maleável. O fogo vai deixando com que aquele ferro que é duro possa ser moldado. Nós somos assim, irmãos. Nós somos este ferro duro. E aí, durante ali, aquele movimento do ferreiro, tem momentos que ele põe na água de novo. Ele põe na água para resfriar, enfia de novo no fogo. É um movimento intenso do ferreiro. Ali o ferreiro está trabalhando duro para aquele ferro sair de acordo com aquilo que pediram para ele, com aquilo que foi o projeto que foi colocado para ele. Irmãos, nós somos assim, e hoje nós precisamos entrar na forja de Deus, irmãos. Hoje nós precisamos entrar nessa fornalha. E aí nessa fornalha o ferreiro vai bater, irmãos. O ferreiro vai bater, porque esse é o movimento dele. O ferreiro não bate porque ele odeia o ferro. Não, porque ele quer fazer com que o ferro saia de acordo com o projeto que foi pedido. O ferreiro não bate porque ele tem raiva do ferro. Não é por isso. É porque precisa sair de acordo com o projeto. E nós, irmãos, talvez nós estamos levando as pancadas, mas como nós não estamos no fogo, a gente fica deformado e não modelado, irmãos. E nós precisamos, irmãos, entrar no fogo. Tem até mesmo um ditado popular que fala assim: você está dando malho em ferro frio. Não sei se você já ouviu isso. O que isso quer dizer? Está lá malhando, né? Porque o malho é um dos instrumentos que o ferreiro faz ali, né? Um dos movimentos que ele faz. Se for no ferro frio, esse ditado quer dizer que é como se fosse perda de tempo. Porque o ferro frio não dá para modelar. É por isso que eu preciso reconhecer quando foi que eu saí do fogo. Eu quero dizer para você, não tem distância do fogo que você esteja, que você não possa voltar hoje, irmãos. Hoje, o ferreiro está pronto, irmãos. Está com todos os instrumentos para nos modelar hoje. A gente só precisa decidir entrar na forja hoje. É decisão, irmãos. Decisão do nosso coração. Decisão de cada um de nós. Santa Margarida Maria de Alacoque, em várias vezes que ela teve a aparição do Sagrado Coração de Jesus, ele aparecia para ela como uma fornalha, como um sol, para dizer que o Sagrado Coração de Jesus é essa fornalha. Nós precisamos entrar, irmãos. E olha a nossa forja. A nossa forja é o Sagrado Coração de Jesus. É onde nós precisamos entrar, irmãos. E ali o Senhor vai nos dar uma vida nova. Eu não sei qual é a realidade que você chegou aqui. Eu não conheço todos vocês. Alguns eu conheço, alguns eu sei a realidade, outros não. Mas Deus já sabia que você estaria aqui, ouvindo Ele dizer para você: meu filho, retorna para a fornalha, que eu quero modelar você. Retorna para o fogo. O Senhor quer fazer com que nós saiamos daqui hoje, irmãos, com um coração abrasado, com um coração em chamas, com um coração com um fogo alto, irmãos, com um coração que seja capaz de espalhar a chama, de espalhar este fogo. E ali, irmãos, quando nós estivermos assim, irmãos, com fogo alto, nós vamos entender que o sentido do nosso ministério, que o sentido daquilo que nós fazemos, irmãos, é o Senhor. Que até mesmo, muitas vezes, aquilo que nós fazemos, o nosso chamado, o nosso dom, foi nos afastando da fornalha, porque nós fomos colocando mais amor naquilo que nós fazíamos do que naquele que nos chamou a fazer. Nós fomos colocando mais a nossa expectativa, nós fomos colocando todo o nosso amor no dom, no ministério, na música, naquilo que nós fazemos, e fomos esquecendo que nós fazemos isso por amor a Deus, e que se não for por amor a Deus, vai chegar uma hora que vai cansar.
Se aquilo que nós fazemos não for por Ele, quando nós começarmos a ser malhados para ser modelados, a gente não fica, irmãos. A gente vai embora. A gente não aguenta. Quando o sentido do nosso ministério não é o Senhor, quando o sentido do nosso ministério não é Ele, não é aquilo que nós fazemos para agradar a Ele, quando nós colocamos em qualquer outra coisa, irmãos, em pessoas, em talvez até mesmo em lugares, nós vamos nos frustrando e isso também vai apagando em nós o fogo, irmãos. Retorna às tuas primeiras obras. Quando nós chegamos, irmãos, não sei como que era a sua realidade, mas eu rezava tanto, quando eu cheguei eu era adolescente, né, no movimento. Então eu tinha bastante tempo assim, né, tempo útil para poder rezar ali, né. Então eu chegava da escola, eu fazia adoração, eu rezava o rosário, eu rezava o ofício, era uma sede que não se saciava. Eu rezava, eu continuava, eu orava e cada hora eu procurava um tipo de oração diferente, porque era uma sede que não se saciava. Quanto mais eu tinha Deus, mais eu queria. Quanto mais Deus me dava, mais eu queria. É isso que Deus quer te dar hoje, um desejo tão profundo como nas tuas primeiras obras. Talvez você não tenha assim como eu tinha, como eu hoje não tenho todo aquele tempo útil que eu podia fazer de oração, mas o tempo que eu tenho, irmão, é todo de Deus. O tempo que eu tiver para Ele é todo dele. O tempo que eu tenho para estar na presença dele, eu aproveito tudo que Ele tem para mim. Por isso hoje, esse dia que você se prontificou a vir até aqui, você não pode ficar sem receber aquilo que Deus tem para você. Você não pode se preocupar com quem ficou, você não pode se preocupar com aquilo que você deixou, não. Dá esse tempo que você dedicou, é 1 dia e meio. Dá esse tempo todo para Deus, irmãos. Todo para Deus. É o tempo de qualidade, uma linguagem do amor, para quem conhece, né? Tempo de qualidade. O tempo que você tiver dedicando para Deus, dá inteiro para Ele te tocar. Hoje você não vai precisar servir. Hoje você não vai precisar fazer nada. Você veio aqui para beber da graça que Deus tem para você. Você veio aqui para receber o fogo de Deus sem se preocupar com mais nada. Porque Deus tem para você, nesse dia e para mim, um fogo alto, irmãos, para nos dar. Para incendiar o nosso coração. Santa Margarida, Jesus disse para ela assim, já para nós rezarmos. Tem uma parte da novena do Sagrado Coração de Jesus que chama o Sagrado Coração de fornalha ardente de caridade, fornalha ardente de amor. E Jesus diz para Santa Margarida, o meu coração divino está inflamado de amor pelos homens e por ti. Preciso difundir as chamas do meu coração para enriquecer a todos com os preciosos tesouros do meu coração. Essas chamas, irmãos, estão para nós nesta hora. E nós precisamos de uma decisão. Quero convidar você a ficar de pé já para nós orarmos. A fornalha, a forja, o braseiro, o fogo alto já está formado, esperando que você decida voltar para essa chama. Nós queremos pedir para Deus que tire de nós a tibieza, que tire de nós a mornidão, que tire de nós a mediocridade, onde nós olhamos e dizemos, assim tá bom, eu não sou tão ruim como eu era antes, mas eu também não avanço na santidade. Nós queremos pedir para que o Senhor retire de nós esse sentimento de até aqui tá bom. Não sei se você compreende o que eu quero dizer. Deus está chamando o Ministério de Música e Artes desta diocese para avançar na santidade. Para avançar na santidade. Avançando na santidade, o louvor, os grupos de orações abrasados, os grupos de orações que de fato adoram o Senhor, é consequência de uma vida de santidade, irmãos. Não é o contrário.
o que faz com que o nosso coração, de fato, possa levar os outros irmãos a ter um encontro com Deus a cada grupo de oração, e você é responsável por isso no louvor. É a vida de santidade. Por isso, nós queremos agora, nesta hora, pedir para Deus: tira de mim a mornidão. Eu quero ser quente, eu quero ser abrasado, eu quero que o meu coração tenha um fogo alto. Feche os teus olhos e vai pedindo isso para Deus. Vem, Espírito Santo. Vem sobre nós, Santo Espírito. Vem queimar nossos corações, Senhor Jesus. Vem inflamar nossos corações, Senhor Jesus, nessa manhã, Senhor. Vem inflamar, Senhor, o nosso coração, Senhor, no primeiro amor, Senhor Jesus. Da mesma forma, Senhor, como o Senhor nos inflamou, Senhor. Dia que o Senhor nos chamou, Senhor Jesus. Inflama os nossos corações, Senhor. Aleluia, Jesus. Inflama, Senhor. Inflama nossos corações, Jesus. Inflama, Senhor Jesus, em nossos chamados, Senhor Jesus. Inflama, Senhor Jesus, na nossa vontade, Senhor, nosso desejo de servir, Senhor, de doar-se, Senhor, de ir até o fim, Senhor Jesus. Sim, Senhor, inflama os nossos corações. Tira a superficialidade de nós, Senhor. Para a obra, Senhor Jesus. Não é externo, é interno, Senhor. O que o Senhor quer fazer hoje é interno, é dentro. Nossos corações. E de dentro vai fluir, Senhor. É de dentro que vai fluir, Senhor. Eu quero vida nova, Senhor. Eu quero, Senhor, de fato que o meu coração esteja em chamas nessa hora. Corações, Senhor. Por isso eu clamo, Senhor, nesse lugar, Senhor. Coloca-nos, Senhor Jesus, na sarça. Nós queremos retornar, Senhor, para esta fornalha, para esta forja, para sermos moldados. Coloca fogo em nós, Senhor. Nosso coração, Senhor. Coloca o fogo do Teu Espírito, Senhor, em nós. Levanta, Senhor, aqueles que chegaram aqui, Senhor Jesus, caídos, aqueles que chegaram desanimados. Levanta, Senhor, porque esta é a hora, Senhor. É este o momento. Esta é a hora, Senhor, que o Senhor quer nos abraçar. Nós queremos intimidade, Senhor, contigo nessa hora. Retornar. Senhor, forja nosso coração, Senhor. Forja nossa Vai alma. reconhecendo e dizendo: Senhor, eu sei que foi aqui, nesse dia, nesse lugar, foi essa situação que foi me esfriando, Senhor. Vai reconhecendo, falando isso com Ele. Nós temos muito tempo de oração, irmãos. É muito tempo, é o que o Senhor tem para nós agora. Nós temos tempo de orar, então não se cansa, porque Deus quer intimidade com os seus filhos nessa hora. Deus tem intimidade para você nessa hora. Coloca-nos na forja do Senhor. Forja o nosso coração, Senhor. Forja-nos, Senhor. Vai dizendo para Deus: Senhor, incendeia o meu coração. Eu tenho sido morno, Senhor, eu não quero mais. Reconheça isso, porque quando nós reconhecemos, Deus pode agir, Deus pode fazer. Quando nós reconhecemos, Senhor, eu não tenho sido, Senhor, avivado, abraçado como o Senhor quer. Eu preciso, meu Deus. Eu preciso desta chama, deste fogo do Teu Espírito. Peça para Ele, Senhor. Eu me arrependo da onde eu caí, Senhor. Abraça o meu coração, aviva o meu coração, Senhor.